Logo estaremos mais simples, mais juntos e mais fortes de novo. Essa coisa de ficar distante, de ficar nesse isolamento que fomos obrigados a fazer, não foi feito para nós. Definitivamente não. Gostamos de abraçar, de cumprimentar, de homenagear. Gostamos do palco, da música, da energia contagiante. Simplesmente gostamos de gente. E sabemos que não nascemos para isso. Mas por hora, essa situação se faz necessária. E logo mais, um simples aperto de mão será como um grande abraço apertado. Um aperto de mão será um grande gesto de carinho. E um simples abraço irá alimentar nossas almas. Nesse momento, estamos todos juntos em uma só missão: nos proteger. Proteger nossa família e proteger o nosso negócio. Em breve estaremos juntos e será como uma grande festa, um grande evento. E vamos novamente olhar e abraçar as pessoas. Os holofotes serão como fogos de artifício celebrando um novo recomeço, um novo dia. E logo estaremos juntos novamente, podendo voltar com as nossas caseiras, nossas APNs, nossos eventos, nossas tão sonhadas viagens. Nossos sorrisos e abraços, como se tudo tivesse acontecendo pela primeira vez. E em breve, quando esse dia chegar, tudo vai ficar mais intenso ainda. Então, nesse momento em casa, nós do Grupo Rinodê estamos juntos com você para te auxiliar no que for preciso, para que sua organização, seu trabalho, continue a fluir. E por mais que nesse momento tudo possa parecer bem desafiador, nós temos a força, a fé e a crença inabalável para continuar. Juntos, seremos a maior e melhor empresa de vendas direta e multinível do mundo. Nós somos Grupo Rinodê, em todos os sentidos da palavra. Estaremos ao seu lado, no mínimo para sempre. E com a certeza, logo estaremos mais simples, mais juntos e com certeza muito mais fortes. Bom dia, família Rinodê! Sejam todos, todas bem-vindos, bem-vindas aqui a mais uma live nessa nossa terceira semana de capacitação em meio a essa pandemia, essa necessidade de isolamento. Então, vamos utilizar as nossas ferramentas de tecnologia para levar informação e treinamento para vocês, tá? Quero agradecer demais o Grupo Rinodê, a Josi, o Marcelo aí, que vocês não estão vendo, mas está por trás aí, cuidando de todo esse processo, um cara altamente competente. Muito obrigado pelo convite. E eu só estou aqui graças à participação que vocês tiveram na última live, vocês compartilharam, visualizaram. Então, já fica a dica, compartilha logo esse link para as pessoas que você conhece, porque quanto mais views é possível que eu volte com mais treinamento aqui para vocês, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Hiroki Shinkai, sou médico, especialista em geriatria, longevidade, tenho 42 anos, com a idade metabólica de 25, né, em parte graças aos produtos que a gente tem aqui. Sou professor, então, em duas universidades, uma pública e uma privada, e sou mestre em saúde pública, né? Hoje eu vou falar um pouco mais pausadamente, porque, enfim, nós temos aí um tempo um pouco maior para poder explicar sobre a nossa linha HND. Mas olha só, o grande objetivo dessa nossa live de hoje é o seguinte: primeiro, eu quero te dar segurança, segurança ao consultor, para que ele possa utilizar os nossos produtos sem aquele receio, né? E com isso, te dar respaldo científico para essa utilização. Então, tudo que eu vou falar para vocês não é algo que sai da minha cabeça, é baseado em leitura, baseado em estudos. É por isso que eu quero que você fique extremamente tranquilo, tranquila, porque sim, você vai ter grandes benefícios com a utilização dos nossos produtos. O segundo grande objetivo é que você, consultor, consultora, tenha a capacidade de argumentação com o seu cliente.
Eu não quero que você utilize termos técnicos durante essa abordagem. Eu vou te dar aqui ferramentas simples, mas altamente efetivas na hora de fazer essa promoção da nossa linha. Além disso, cuidado com afirmativas equivocadas sobre o nosso produto. A gente não pode fazer falsas promessas relacionadas aos benefícios que a gente sabidamente eles promovem, mas assim, é, é muito importante que você tenha essa consciência de evitar, né, essas afirmativas que são equivocadas. E o terceiro grande objetivo é que você tenha congruência, ou seja, de nada adianta você, por exemplo, oferecer algo que vai facilitar, que vai gerenciar, por exemplo, a manutenção do peso se você estiver acima do peso. Então, a congruência ela é muito importante. O resultado precisa partir primeiro de você, para que então você consiga alavancar as suas vendas, alavancar a divulgação da nossa linha HND. Então, vamos lá. Olha só, um dado que é bastante interessante e que isso já vai trazer uma certa tranquilidade para você que está me assistindo, é que no Brasil, mais da metade das pessoas já fazem o uso de alguma suplementação. Por que essa informação é importante? Porque, na verdade, você não está sugerindo que ele inicie uma utilização, mas que, de repente, ele experimente uma marca consagrada, uma marca que tem tecnologia, que tem qualidade. Então, isso daí já tira um pouco esse peso das costas de ter que estar, de repente, recomendando algo novo para as pessoas. Algumas dos produtos que eu vou comentar aqui não é que sejam novos, mas tem uma qualidade diferenciada e uma qualidade excepcional. Então, entenda isso, as pessoas já utilizam. O que nós precisamos fazer é dar a oportunidade para que elas possam converter o uso para a nossa linha. Então, se vocês notaram lá na apresentação, na divulgação, hoje é o dia dos colágenos. Muita gente confunde o que é, para que serve, para que não serve. Então, eu queria fazer uma breve introdução para que você tenha essa noção, portanto, anote. Olha só, então, colágeno, o que é? Na verdade, o colágeno ele é um termo genérico que acaba sendo denominado para várias proteínas no corpo. Mais de 20 proteínas, elas são genericamente chamadas de colágeno. Só para você ter uma ideia, ela está presente em tendão, em cartilagem, em artérias do coração, na pele e até na placenta. Esse é o posicionamento do colágeno no nosso organismo. E aí, de uma forma bem didática, já que eu sou professor, eu vou te dividir os colágenos em dois grandes grupos, tá? Existem mais, mas para o nosso treinamento de hoje, isso será o suficiente. Dois grandes grupos. Primeiro, eu tenho o colágeno chamado hidrolisado. O termo hidrólise vem do significado de quebra. Então, eles são chamados de peptídeos de colágeno, são frações de colágeno, são pedaços de colágeno. Esse é o primeiro grande grupo. O outro grande grupo é o chamado colágeno não desnaturado. Esse ele não sofre o processo de hidrólise, o processo de quebra. Ou seja, é um colágeno inteiro, é um colágeno íntegro. Então, essa é uma forma da gente entender essa grande divisão. A outra forma de dividir, e que para nós é importante nesse momento, é que hoje a gente vai comentar sobre dois tipos de colágeno, que é o colágeno do tipo 1 e o do tipo 2, cada um com suas características específicas. E aí, o que é interessante a gente entender é que nesse processo de envelhecimento, ocorrem dois eventos que são fundamentais para a gente entender o uso dessa suplementação. Primeiro, é o desgaste articular, né? Já que eu sou especialista em geriatria e longevidade, eu entendo disso. Então, desgaste articular, principalmente lá em joelho, quadril, coluna, e isso ocorre através de três mecanismos, grandes mecanismos que eu vou chamar assim. Primeiro, são as atividades de alto impacto. Então, se você observa atletas, pessoas que levantam muito peso, elas têm grande tendência a sofrer esse desgaste articular. Um outro fator é o sobrepeso e a obesidade. Pessoas que têm sobrepeso vão ter no futuro problemas mais comuns relacionados ao desgaste. Só que existe o outro lado que pouca gente comenta, é que a imobilidade também causa desgaste articular.
Eu atendo diversas pessoas que estão lá acamadas, então o que acontece? Essa pessoa que está imóvel, que não se movimenta, ela também passa pelo mesmo processo de degeneração na cartilagem, né? Então, isso são eventos que acontecem com o envelhecimento. Já em relação à pele, o processo de envelhecimento ocorre e os sinais, na verdade, do envelhecimento da pele já começa a surgir desde os 25 anos. Então, essa pele envelhecida, ela normalmente é o quê? Mais seca, mais irregular, apresenta as rugas, né? E as rídulas, que é um termo diferente, mas na verdade é uma ruga mais leve, principalmente ali pé de galinha, a gente denomina rídula. E tem também a diminuição da elasticidade da pele. Então, eu preciso muito comentar sobre essas alterações do processo de envelhecimento para vocês entenderem então, quais são os grandes benefícios que a linha HND, que tem na sua composição o colágeno, pode trazer para a nossa vida. O primeiro produto que eu vou falar hoje, não sei se o Marcelo pode colocar na tela aí, é o Femilift, tá? Femilift, que é a base de colágeno tipo 1. Ok, obrigado. A base de colágeno tipo 1, que é o Verisol, tá? Um primeiro detalhe que eu já quero chamar a atenção aqui é que você não confunda, ó, tá aqui, Femilift, tá? Que é o Verisol. É importante que você não confunda esse aqui com o Femilift, que eu chamo 3 em 1. Por que eu batizei 3 em 1? Porque muita gente não consegue falar hair, skin, nails. Então eu falo, é o Femilift Verisol, colágeno ou 3 em 1? Porque eu recebo muitas perguntas no privado e aí eu quero saber o que é. Então, primeira coisa, não confundir, tá? Vamos falar hoje do Verisol, que é um colágeno hidrolisado do tipo 1. Que, aliás, eu já quero chamar a atenção que é o único peptídeo bioativo de colágeno que tem comprovação clínica, ou seja, ele sim tem efeitos na pele com o seu uso, principalmente ali a partir de 8 semanas. E, na verdade, esse colágeno tipo 1, ele ajuda na formação de umas células que a gente chama de fibroblastos, que são responsáveis pela manutenção da derme. A derme é a camada mais profunda da pele e que tem a ver também com a manutenção da elastina e do próprio colágeno. E é interessante porque essa tecnologia envolvida no Verisol, ele, na verdade, é um colágeno duplamente hidrolisado. Tá? Mas para que serve isso? É porque quando ele sofre essa dupla hidrolização, essa molécula ela fica menor e por isso ela consegue ser melhor absorvida. E é por isso que tem resultado e comprovação na pele com 8 semanas de utilização. Na sua composição, a gente vai ter o Verisol, é claro, que é o colágeno tipo 1, mas existem outros elementos que vão facilitar, potencializar essa ação durante seu uso. O primeiro deles é a vitamina C. A gente sabe, né, que além de ser antioxidante, ele acaba participando nessa biossíntese do colágeno. E aí, claro, ele também é um cofator de várias reações no corpo. Junto com a vitamina C, eu vou ter a vitamina E, a vitamina A, que são também antioxidantes. O zinco é muito interessante nessa formulação do Femilift, porque o zinco ele tem uma participação na formação do colágeno, e aí vai uma informação bônus, tá? Esse zinco, na verdade, o colágeno, quando associado às vitaminas A e D, né, junto com o zinco, ele acelera o processo de cicatrização. Então, não sei se alguém já percebeu isso, quem está em uso de Femilift, que de repente, num corte, aquela ferida ela acaba cicatrizando um pouco mais rápido do que seria se não estivesse utilizando essa suplementação. Além disso, ela tem a biotina. Para quem não sabe, a biotina ela é uma vitamina do complexo B, na realidade a B7 mais especificamente, antigamente chamada de vitamina H. E aí vocês devem conhecer, sim, então, o Femilift, que é o 3 em 1, que também é a base de biotina, que é muito útil na formação, no fortalecimento de quê? Da pele, olha só, dos cabelos e das unhas. Então, nada mais justo do que, nessa suplementação, que é o Femilift Verisol, ter também
a biotina para fortalecer, para potencializar essa saúde, né, principalmente aí, junto com a pele, o cabelo e as unhas. E aí, qual é o resultado clínico, né, ao longo desse uso? Retardar os sinais de envelhecimento da pele, desacelera a formação de novas rugas, suaviza rugas mais leves em linha de expressão. Uma coisa que é interessante a gente sempre orientar é que rugas mais profundas, é possível que não haja tanto benefício, tanto efeito. Claro, ele pode suavizar, mas não vai fazer desaparecer. Ele é bastante útil naquelas rugas mais superficiais e mais leves. E aumenta a elasticidade e a firmeza da pele. A pele da pessoa mais velha é uma pele com pouco preenchimento, né? Uma pele que vou usar um termo mais comum, mais mole. Tá? Se você pega na pele de uma pessoa mais velha, geralmente é assim, e o colágeno tipo 1, o Verisol, ajuda a retardar, ajuda a diminuir esse processo. A forma de utilização são 4 cápsulas, que é o equivalente a 2,5 gramas de colágeno Verisol, preferencialmente antes da principal refeição. E aí, eu já vou tirar algumas dúvidas, né, que ao longo desses anos de treinamento acabo coletando dúvidas frequentes. A pessoa me pergunta assim: poxa, mas eu posso fracionar? Eu posso tomar 2 cápsulas antes do almoço, 2 antes da janta? É assim, não é bom porque os estudos clínicos envolvendo Verisol utilizaram exatamente a dose de 2,5 gramas. Portanto, eu não recomendo que você fracione. O ideal é que você tome ele na dose plena, as 4 cápsulas de uma vez só. Existe alguma contraindicação em especial? Não, não existe. Só que, claro, e aí é uma coisa que eu falaria no final, mas já vou falar agora, a nossa suplementação é extremamente segura, isso eu posso te garantir. No entanto, alguns grupos que são mais sensíveis precisam de uma orientação médica ou nutricional para iniciarem o seu uso. Por exemplo, gestantes, mulheres que estão em aleitamento materno, idosos, pessoas com muitas outras doenças e que estão em uso de diversos remédios e crianças, tá? O grupo Rinodê recomenda crianças até 3 anos, mas assim, para eu dar mais segurança para o consultor, eu até digo, não, crianças até 12 anos, o interessante é ter uma orientação médica ou nutricional, tá? Então, isso é muito importante você, consultor, saber para não estar fazendo recomendações de forma inadequada. Eu sei que muitas perguntas devem surgir ao longo dessa nossa apresentação, mas aí eu vou dar aqui um spoiler, tá? No final, eu vou colocar 5 maiores dúvidas, ou seja, as dúvidas mais frequentes que as pessoas têm me perguntado durante os treinamentos presenciais e os à distância. Portanto, fica até o final, porque você vai entender muita coisa com essas perguntas. Partindo agora para o nosso outro suplemento, vou falar para vocês desse aqui, ó. Esse aqui está bombando, porque o Hyaluronic Derm, né, na sua apresentação solúvel, ele tem na sua composição o ácido hialurônico. Então, eu vou ter que explicar um pouquinho para você sobre o que é, para que serve o ácido hialurônico, para você entender, portanto, quais são os benefícios que esse produto HND pode trazer para a gente. Apesar de ser chamado de ácido hialurônico, ele não é, na verdade, um ácido. Portanto, eu já quero quebrar aqui um mito de eu tenho gastrite, não posso tomar. Não tem nada a ver uma coisa com outra, porque, na verdade, o ácido hialurônico ele é um polímero, ele é uma molécula carboidratada, que a gente chama, tá? Então, ele não é algo que promove acidez. E acontece que esse ácido hialurônico está muito presente na derme, que é essa camada mais profunda da pele. E, com o passar dos anos, ela vai perdendo conteúdo. E isso vai gerando, principalmente, alguns sinais de envelhecimento que são bastante comuns e que, com certeza, vocês devem observar nas pessoas, que são esses sulcos faciais, eles são em decorrência dessa perda de ácido hialurônico. E ela acaba sendo perdida por vários fatores, né? Porque o envelhecimento em si não é o único fator, mas exposição a raios solares,
atividades que a gente chama enzimáticas no corpo e ainda radicais livres, pessoas que consomem muitos produtos aí enlatados, né? Acabam acidificando o corpo e isso acelera o processo de envelhecimento da pele. Para vocês terem uma ideia, o ácido hialurônico, na verdade, ele está presente em várias partes do corpo, inclusive na própria cartilagem. Essa é uma informação bastante interessante. E também no humor vítreo, sabe? Tem aquele líquido que fica no olho, só que não é esse da frente, é o de trás, é o que fica perto da retina. Então, o ácido hialurônico está presente ali também. Só que na pele, ela representa mais de 50% do ácido hialurônico do corpo. Daí a sua importância de você suplementar para manter a hidratação dela. Então, o ácido hialurônico é muito útil para dar volume, sustentação, hidratação, elasticidade. Tá? Então, esse é o principal benefício. Dada uma característica que é bastante peculiar, que é a sua capacidade de reter, olha só que interessante, 1000 vezes o seu peso em água. Ou seja, ele é uma substância altamente hidratante. Então, se eu estou falando de nutricosmético, essa aqui é uma representação real do que é você ficar bonita de dentro ou bonito de dentro para fora, já que ele promove essa hidratação de dentro para fora. Assim como o Femilift, que eu falei agora há pouco, vou falar dessa composição que, na verdade, é até bem parecida. Claro, com a exceção, justamente, do ácido hialurônico. Mas, no Hyaluronic Derm, que é esse aqui, a gente tem também a vitamina C, que, nesse caso, além dos efeitos que eu já comentei para vocês, ele tem o efeito antioxidante, mas ele potencializa a absorção do ácido hialurônico no intestino. Aí tem também a vitamina E, vitamina A, o zinco, a biotina, que eu acabei de comentar também, tem aqui no Hyaluronic Derm. E um detalhe que é interessante, tá? Porque pessoas perguntam demais. Eu vou falar aqui, ele é zero glúten e zero lactose. Isso é muito importante o consumidor, e você mesmo, consultor, consultora, saber para ter mais segurança, tanto em consumir, quanto orientar o uso para os seus clientes, para os seus amigos, para a sua família. E o uso é indicado em pessoas a partir dos 19 anos, né, embora os primeiros sinais de envelhecimento, como eu comentei lá no início, ocorra a partir dos 25, mas existe essa recomendação onde você pode estar já iniciando o seu uso a partir dos 19. Eu já estou usando desde o lançamento, lá na Convenção Internacional, comprei lá no dia e já comecei a usar, já estou aqui no meu terceiro, né, nesse terceiro, não sei como é que eu chamo isso aqui, frasco, pote, não sei, terceiro mês. E aí, qual é a forma de uso, tá? Você vai pegar um stick, certo? E que contém ali 4 gramas no total e vai diluir em 100 ml de água. A gente sempre recomenda que essa água não seja quente, né? Primeiro pela sensação que não é das melhores, mas você diluir numa água em temperatura ambiente ou uma água mais gelada, isso aí torna mais agradável, porque a intenção na verdade, não é só o objetivo final, que é a manutenção da tua beleza, da tua saúde, mas também aquela sensação de você estar usando um produto de qualidade. Sabor tangerina, que aí uma opinião pessoal, adoro, então não existe a possibilidade para mim de, aqui no Ceará a gente usa o termo abusar, tá? O que é o abusar? Perder a vontade, então não existe essa possibilidade para mim, adoro e uso todos os dias. E aí, olha só, uma pergunta que eu tenho certeza que já está rolando na cabeça de alguns. Femilift ou Hyaluronic Derm? Qual eu vou usar? Pessoal, é o seguinte, vai depender basicamente de 2 fatores. Um é a comodidade, porque repare, no caso do nosso Femilift, que são cápsulas, eu posso ter, por exemplo, ele na minha mochila, na bolsa, e tomar de forma mais simples aonde eu estiver. Por outro lado, o Hyaluronic, eu preciso ter água para poder fazer a diluição. Então, isso é um aspecto. Não estou dizendo o que é melhor
ou pior não, tá? Então, comodidade. A outra é a aceitação. Tem pessoas que vão preferir ingerir cápsulas justamente pela praticidade e outras não, que têm uma certa dificuldade em fazer ingestão de cápsulas e aí preferem usar a forma solúvel, porque daí você consegue diluir em água e tomar. Então, eu não vou dizer que um é melhor ou pior do que o outro, porque não é bem assim. É apenas uma questão de gosto, uma questão de praticidade e aceitação. E aí, vamos então falar do nosso terceiro colágeno, que é o ActiFlex, tá? Marcelão, coloca aí na tela. E para isso, eu também preciso falar rapidamente sobre esse tipo de colágeno, que é o nosso ActiFlex. Está aqui, ele vem nessa embalagem, numa caixinha, vem com 30 cápsulas. Então, o que acontece? O ActiFlex, ele é um colágeno do tipo 2. Só que eu quero muito que vocês prestem atenção nesse detalhe, porque no mercado existem vários tipos de colágeno tipo 2. Vocês vão notar que existem tecnologias diferentes ali. Tem peptídeos de colágeno, tem outras formas de colágeno, mas nesse caso do nosso ActiFlex, o que nós temos, na verdade, é um colágeno não desnaturado tipo 2. O que é isso? O não desnaturado, como eu falei lá no início, ele é uma molécula íntegra, é uma molécula in natura, tá? Graças a uma tecnologia chamada B2Cool, ou seja, ele impede essa hidrólise do colágeno, essa destruição, essa quebra do colágeno tipo 2, fazendo com que ele exerça uma função específica, que eu vou explicar para vocês como é que funciona. Então, o que acontece? Através de um fenômeno que a gente conhece como tolerância oral, o que é que vai acontecer com este colágeno na hora que ele é ingerido? Ele vai chegar lá no intestino e ele vai ocupar receptores, que a gente chama assim, tá? Locais específicos lá do intestino para meio que inativar algumas células de defesa. Como assim? É porque um dos processos que explicam a artrose, né? O que é a artrose? É a degeneração articular, que promove dor, que promove incapacidade, uma série de situações. Mas então, quando o colágeno tipo 2 alcança o intestino, ele meio que paralisa algumas dessas células, impedindo, olha só como é incrível, a liberação de substâncias que são inflamatórias, ou seja, substâncias que poderiam estar ali destruindo a cartilagem. Isso, claro, não acontece da noite para o dia, ela vai estar causando essa destruição de forma gradativa, e por isso que muitas pessoas não sentem. Esse processo de degeneração começa a acontecer ali por volta dos 35 anos, e os primeiros sinais, principalmente de dor, né, porque o que motiva as pessoas a procurarem, de repente, um atendimento, alguma coisa nesse sentido, é a dor. Começa ali por volta dos 40 anos, tá? Então, por que eu tenho que explicar isso? Porque esse é um colágeno que não é absorvido. O colágeno não desnaturado, ele não é absorvido lá no intestino. E se vocês notarem na sua formulação, o que acontece? Ele, né, desses colágenos que eu apresentei para vocês, é o único que não há necessidade de composição com outras vitaminas, porque a função dele não é de ser absorvida, mas sim de ocupar receptores próprios para inibir a liberação de substâncias que são inflamatórias nas articulações. Então, isso é muito importante você entender. E por isso que, nesse processo de uso, ele promove o quê? Uma redução do processo inflamatório, né? Uma redução da destruição da cartilagem. Tem um artigo que saiu na Eurasian Journal of Medicine que mostrou pessoas que estavam utilizando o colágeno tipo 2 com essa tecnologia em comparação com outras que não estavam utilizando. E aí notou-se nesse grupo que as pessoas que fizeram a utilização relataram, referiram, contaram que tiveram mais conforto nas articulações. Então, isso é uma dos indícios que realmente o colágeno tipo 2 com
essa tecnologia, tá? Eu tenho que ressaltar muito isso, porque é possível que um cliente, ou até mesmo um consultor, pense assim: poxa, mas eu já utilizo um colágeno da marca tal, mas aí ele é mais barato. Só que assim, você tem que entender se ele é um não desnaturado ou se é um peptídeo de colágeno, tá? E por isso, o colágeno tipo 2 ele acaba promovendo aí o conforto, a mobilidade e dá, claro, flexibilidade às articulações. E assim como o Hyaluronic Derm, ele também é zero açúcar, zero glúten, e isso acaba facilitando o uso, principalmente ali de pessoas, né, que não podem estar ingerindo açúcar, como diabéticos, então a grande solução e vantagem para essas pessoas. E ainda, falando sobre esse artigo da Eurasian, ele mostrou que pessoas que estavam em uso, tá? E aí vai a minha relação com você, tá? Eu sou médico, então estou fazendo uma consultoria com você que está me assistindo. Pessoas que fizeram a utilização do colágeno tipo 2 associada a um analgésico, para quem não sabe, analgésico é o quê? Dipirona, paracetamol, tiveram um alívio maior da dor em comparação com aquelas que estavam usando somente o analgésico. O que é que isso significa para mim, que cuido de pessoas mais velhas e que têm limitação de uso de remédios? Eu, quando consigo associar um colágeno tipo 2 em pessoas com artrose, por exemplo, são pessoas que vão utilizar menos anti-inflamatório, que na verdade é uma substância que o uso contínuo pode levar a diversos problemas, principalmente ali no estômago, no rim, no coração. Então, na medida do possível, a gente evita o uso de anti-inflamatório e o colágeno tipo 2 que eu já usava antes, tá? É uma coisa que eu preciso deixar muito claro, que eu já fazia prescrição de colágeno antes do Actiflex. Então, a questão aqui não é relacionada a marca, mas a substância também. Claro que na minha relação ética com os meus pacientes, quando eu prescrevo, e aí eu vou dizer isso para vocês porque a gente está aqui numa consultoria, eu preciso é, destacar três. Quando eu vou prescrever colágeno, eu preciso destacar três, porque a pessoa ela precisa ter também o livre-arbítrio de poder comprar aquilo que ela pode, que ela se acaba se afeiçoando mais, tá? Na minha relação com o meu paciente, eu, por uma questão ética, não posso prescrever unicamente uma marca. Então, por isso que eu acabo colocando três, claro, dentre elas o Actiflex, porque eu confio profundamente nessa tecnologia. Então, esse estudo, ele acabou facilitando a retirada de anti-inflamatórios em diversos pacientes que eu tenho e pacientes que acabaram referindo melhora. Eu tenho vários relatos de pessoas que estavam prestes a ir para um procedimento cirúrgico e aí com o uso do Actiflex acabaram tendo aí uma revisão da conduta e saindo dessa conduta que é extremamente agressiva para uma pessoa. E a forma de usar do Actiflex é uma cápsula ao dia, como quase toda a nossa suplementação, ela deve ser utilizada ali antes de uma refeição, embora isso não seja uma contraindicação para usar depois, tá? Mas antes da refeição, isso acaba facilitando essa ocupação do colágeno em áreas específicas do intestino. Como eu falei, também não há uma contraindicação específica. Ontem eu recebi algumas perguntas de consultor que estavam lá em tratamento de pressão alta, de diabetes, de fibromialgia, e perguntando se o Actiflex poderia ser utilizado nessas pessoas. Eu disse, é claro que pode, porque na verdade não há uma contraindicação específica, tá? Então, as pessoas podem, com essas características, usar seguramente. E isso eu estou falando para você nessa nossa relação de consultoria médica, para te dar segurança, para que você e sua família possam usufruir dessa linha HND. E aí, pessoal, eu volto a ressaltar a importância de sempre vocês se atentarem aos grupos que devem ter um cuidado maior em relação ao uso da nossa linha. Eu sempre vou repetir isso, talvez é uma das recomendações mais fortes que eu dou em treinamento. Muito cuidado com gestantes, com mulheres que estão em aleitamento
materno, idosos, pessoas que estão em tratamento de várias outras doenças ou que fazem uso de outros medicamentos e crianças, ao meu ver, até os 12 anos. Essas pessoas devem ter, sim, uma orientação médica, nutricional, mas, assim, eu tenho dado muito apoio às pessoas que têm essa dúvida, que acabam me perguntando e eu vou tirando, respondendo, né, essas indagações. E aí, para que eu possa te proteger, já que meu papel aqui é te dar segurança e proteção no teu trabalho, para que você torne um consultor, uma consultora profissional na nossa linha, eu preciso que você evite os seguintes termos durante essa abordagem com o teu cliente, que são exame, deixa eu ver o teu exame, deu alguma coisa? Você não tem essa, não é o teu papel isso daí. Saber de diagnóstico, saber qual o diagnóstico que a pessoa tem, isso também não é o seu papel. Evitar termos como tratamento e remédio. Olha só, eu vou dar uma dica para vocês que é extremamente simples. Se você pegar, por exemplo, este suplemento, que é o nosso ActiFlex, se você notar, ele não tem uma faixa vermelha, tá? Nenhum dos nossos produtos da linha HND tem uma faixa vermelha que representa o remédio, ou seja, a substância. Portanto, uma coisa que me perguntam muito é assim: "Tá, doutor Hiroki, mas este remédio serve para quê?" Eu digo: "Olha, a primeira coisa é que a nossa empresa ela não produz, ela não fabrica remédio, ela fabrica suplementos. Suplementos que têm o seguinte objetivo: a manutenção da saúde das pessoas, a manutenção da imunidade, a manutenção da beleza. Portanto, se por um lado eu peço que você evite termos como exame, como diagnóstico, tratamento e remédio, eu sugiro que você use de forma até mais intensa os termos suplementação, manutenção. Isso vai te dar respaldo, vai te dar segurança e as pessoas não vão ficar questionando o teu trabalho, porque afinal de contas nós temos aqui eh, produtos, né, que servem para nossa para manutenção sempre, eu vou usar esse termo, vai se tornar um jargão a partir de agora, tá? Manutenção da saúde, manutenção da imunidade. E aí, rumando já para a nossa reta final, para quem ficou até aqui, deixa eu ver, pessoal, eu tô aqui só acessando as perguntas, tá? Que pode ser que alguém tenha aqui. Bom, mas vamos lá. Para quem ficou até agora nesta live, eu vou responder as 5 perguntas mais frequentes que ocorrem ao longo dos treinamentos que eu dou aí pelo Brasil. Então vamos lá. Pergunta número 1. O Femilift, que é o colágeno, tá? Sempre lembrando isso. O Femilift colágeno, ele serve para articulação? Isso é uma pergunta que eu recebo frequentemente. Olha, na verdade, como é colágeno do tipo 1, ele é quase que específico, eu não vou dizer que é exclusivo, mas é quase que específico da pele. Portanto, o Femilift ele vai ter mais benefícios se você usar com o propósito de minimizar rugas mais suaves e linhas de expressão, tá bom? Segunda pergunta, posso usar Femilift e Hyaluronic Derm? Outra pergunta que depois do lançamento começou a acontecer com muita frequência. Olha, o que acontece? Se vocês perceberem, eu falei que existe uma composição parecida de vitaminas. E uma parte delas são vitaminas que a gente chama de lipossolúveis, tá? Ou seja, que têm uma característica de depósito no corpo. Então, o que acontece? Eu vou pegar o exemplo da vitamina E, por exemplo, aqui, tá? Nós temos 100% da IDR, que é a necessidade diária. Portanto, se você ingere com Hyaluronic Derm 100%, com mais 100% do nosso Femilift, que é o Verisol, colágeno tipo 1, você vai estar ingerindo uma dose acima da recomendação. Tá, mas qual é o problema que isso pode dar? Em geral, estatisticamente, ele não costuma dar problema. Mas assim, a gente tem que pensar que tudo que é demais também pode trazer algum risco para a saúde das pessoas. Então, para essa pergunta, eu posso usar os dois ao mesmo tempo?
Não é que é proibido, mas eu não recomendo fazer o uso concomitante dos dois. É preferível que você faça a escolha entre um ou outro, dependendo da sua necessidade e dependendo da praticidade e comodidade que você quer usufruir. Terceira pergunta, o ActiFlex colágeno tipo 2 aumenta a força muscular? Não, pessoal. O colágeno tipo 2, que é o ActiFlex, vamos lá, vamos decorar aqui a, a caixinha do ActiFlex, tá? Ele o propósito dele é agir nas articulações. Então, ele vai te dar mobilidade, vai te dar flexibilidade. Claro que se a pessoa retorna a fazer as atividades que não conseguia fazer antes, por causa de dores, isso de forma indireta vai fortalecer a musculatura, mas eu não posso dizer que o colágeno tipo 2 está agindo na parte muscular. Isso é inadequado. Colágeno engorda? Meu Deus, como eu recebo perguntas desse tipo. Colágeno engorda? Aí assim, ó, eu não sou o Cláudio Henrique, mas eu também vou dar um papo reto. O que engorda é comida, tá? O que engorda é pão, é massa, é fritura. Colágeno, pessoal, é proteína, então ela não engorda. Você pode estar, se você está nessa pegada de ficar fit, né? Então, mas será que se eu usar colágeno eu vou estar ganhando peso, vou estar engordando? Não, você não vai engordar. Você pode ficar tranquilo, tranquilo em relação a isso aí. E por último, uma pergunta que é bastante comum também, que é assim, ó, hialurônico derme serve para articulação? Nossa, que pergunta interessante. Geralmente são perguntas de pessoas que ou já participaram de um treinamento meu ou leram aí por aí na internet. O que acontece? Como eu falei lá no início, o ácido hialurônico ele tem sim uma função para a articulação. Só que essa formulação que nós temos, como eu falei para vocês, a mais de 50% do ácido hialurônico está presente na pele, no sistema que a gente chama tegumentar, portanto, o principal propósito dele é para a pele. Agora, claro, ele vai agir de uma forma, ainda que minimamente, na articulação. Mas eu não posso promover o hialurônico derme com este fim articular. Lembrar que ele é um produto que foi feito para dar uma super mega hidratada na pele, né? Preenchendo ali essa falta de ácido hialurônico que o envelhecimento acaba causando, tá bom? Então, pessoal, esses foram os 3 produtos que eu queria hoje falar para vocês, né, de uma forma simples, sem dar muito conteúdo técnico, e dizer para vocês o seguinte, ó, que o que nós fazemos não mudou. O que é que nós fazemos? Nós consumimos, nós vendemos, nós prospectamos. Então, o que não mudou. O que mudou foi o como. É só isso que mudou. Por exemplo, ao invés de eu estar num grande auditório falando com vocês, eu estou falando aqui do meu mini estúdio improvisado, no meu escritório, falando aí com, sei lá, não sei quantas pessoas estão assistindo essa live nesse momento, mas é o como que mudou. Como é que eu fazia antes? Eu ia até a minha franquia da minha cidade, fazia meu pedido pelo VO, ia até lá pessoalmente, conversava com as pessoas da franquia, que são incríveis. Isso era o que fazia. Como é que eu faço hoje? Eu faço meu pedido pelo VO, efetuo o pagamento e a franquia deixa o produto na minha casa. Ou seja, o que não mudou, só mudou o como. Da mesma forma, vendas. O teu cliente não vai pegar o produto de você. Você vai usar o Rinode Prime para fazer com que o ActiFlex, para fazer com que o Femilift e o Hyaluronic Derm chegue na casa do teu cliente através do Rinode Prime ou se mora na mesma cidade, através do delivery da franquia. Então, eu queria hoje deixar essa mensagem para vocês, que é muito importante que vocês mantenham o ritmo. Eu sei que para alguns pode ser desafiador o processo, o operacional, que é você ter que, de repente, baixar um aplicativo, você ter que aprender uma ferramenta nova, mas, cara, isso é aprendizado. Você, quando essa crise passar, e eu sei que vai passar, você vai sair daqui mais forte. E olha só, que o forte tem duplo sentido, tá? Eu estou falando de forte no sentido de atitude, de comportamento, porque você está aprendendo coisas novas, mas olha,
forte de saúde também, porque você está se preparando para um mundo novo, porque na hora que a gente vai voltar com uma explosão tão grande que eu não sei nem o que é que vai acontecer com o planeta, com a força que a gente vai retornar se a gente mantiver o básico, que é o consumo, a venda e a prospecção, tá bom? Então, pessoal, deixa eu ver aqui com o Marcelo se tem perguntas. Eu estou aqui numa outra. Opa, deixa eu ver. Eu estou rolando a tela aqui, Marcelão, só que, deixa eu ver. Doutor Hiroki, quais as orientações para o consumo de hialurônico por idade? Excelente pergunta, feita pela Júlia Bárbara. Olha, Júlia, o hialurônico, por recomendação, deve ser iniciado a partir dos 19 anos, tá? Desde que ela perceba algum sinal de envelhecimento. Porque isso varia conforme pessoa. Pessoas de pele clara têm uma tendência a ter um sinal de envelhecimento um pouco mais precoce, eh, né? E o contrário, pessoas com uma pele mais morena tendem a preservar mais essa hidratação da pele. Mas a partir de 19 anos, viu, Júlia, pode estar usando. Doutor, adorei sua live, muito obrigado, Sara. Treinamento maravilhoso, ok. Essas lives ficam gravadas para a gente assistir novamente, aí é com o Marcelo, tá? Deixa eu ver se ele me dá aqui um retorno. Excelente. Olha, o Marcelo me disse aqui que então fica gravado, tá? E você pode assistir de novo. Que show, top demais. Hialurônico que me ajuda a criar resistência contra. Que pergunta incrível, feita aí pelo nosso Imperial Elite Eduardo Tsunoda. Olha, essa pergunta ó, não foi nem planejado, tá, gente? Mas eu tive uma conversa há 2 dias com um grande amigo meu, nutrólogo. Olha só, ele não era da Rinodê, tá? Ele falou assim: Hiroki, me fala uma coisa aí. Tem alguma coisa na Rinodê que tenha vitamina C? Eu digo, cara, tem tanta coisa, mas qual é o motivo? Eu perguntei assim para ele, cara, é o seguinte, com essa pandemia e tudo, eu como nutrólogo sei que a gente precisa manter níveis adequados de vitamina C, de zinco, de glutamina. E eu falei, cara, claro que nós temos. Aí apresentei o Hyaluronic Derm, que para o que ele estava me comentando era a melhor estratégia, junto com a glutamina. Aí assim, pessoal, resultado final, se cadastrou por uma necessidade. Então, essa pergunta que o Tsunoda fez aí, é claro que você não vai dizer assim, ó, presta atenção, você não vai dizer que isso aqui evita o coronavírus, pelo amor de Deus, você não vai fazer isso, mas é óbvio que na sua composição de vitamina C, zinco, vitamina E, A, ele vai ajudar na manutenção da sua imunidade. E claro que quando você mantém a imunidade, você consegue passar pelos desafios de forma mais tranquila. Muito boa essa pergunta, tá? Deixa eu ver. O que mais? É ideal, uma pergunta feita pela Nilde, é ideal o uso do Hyaluronic Derm mais o Actiflex? Olha, é uma combinação perfeita, porque na verdade são colágenos diferentes. Você está, por um lado, usando o colágeno tipo 1, que é um peptídeo, que é muito bom para a pele, e o Actiflex, que é um colágeno não desnaturado do tipo 2, que é útil para articulação. Cara, você vai ficar uma pessoa top fazendo uso dessa suplementação. Muito boa pergunta. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Agora eu vou voltar. Não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui, viu, Marcelo? Só gratidão. Tá. Boa, boa. É assim, o ideal é que você tome antes de uma refeição. É verdade, verdade, tá. Qual é o melhor horário, perdão, qual é o melhor horário para você tomar o Hyaluronic Derm? Quase toda a nossa suplementação, né, ela foi feita para utilizar antes de uma refeição. Existem algumas exceções aí, que se tiver alguma live para frente e esse produto estiver na lista, eu vou falar. Mas a maioria não, é antes de uma refeição. Como é que eu costumo fazer pensando em maximizar, tá? Como é que eu faço? Já fiz hoje, tá? Eu uso pela manhã, antes do meu café da manhã. Então, eu uso Hyaluronic Derm, uso a glutamina, e aí sim, depois é que eu vou fazer a minha rotina de alimentação diária. Então, não existe assim um horário específico, mas eu recomendo que você faça esse uso logo de manhã cedo.
A Sara falou assim, ele disse que tem 25 anos. É assim, Sara, na verdade eu tenho 42, tá? Vou fazer 43, mas a minha idade metabólica, que é medida pela balança de bioimpedância, sempre me mostra 25. Então isso é resultado, na verdade, de um comportamento, claro, e também associado ao uso da nossa linha HND, né? O hialurônico, a glutamina, o chá de limão, que eu já faço uso há muito tempo, o café verde e por aí. Não vou nem falar, entrar nesse assunto, porque pode ser tema de outra live, se vocês quiserem, se vocês compartilharem, curtirem, tem uma chance, de repente, de eu voltar. Deixa eu ver, mais pergunta para trás aqui. Se tiver, me ajuda, tá, Marcelo? Alguma pergunta aí para trás, que eu não consigo. Qual deles? O chá de mão com. Ah, então, me perguntaram se pode usar o Hyaluronic Derm com chá de limão, junto, tá? Olha, se você vê, não há nenhuma contraindicação específica, tá? Só que assim, isso aí, aí já é um detalhe meu. O que é que eu gosto de fazer? O chá de limão eu gosto de tomar ao longo do dia. Eu costumo preparar, e aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é uma caneca térmica que eu tenho, cabe 420 ml aproximadamente. Aqui tem chá de limão, que eu tenho tomado, né? Eu tomei antes da minha preparação para isso, para dar um melhor raciocínio, para eu dar o meu melhor para vocês. Eu costumo usar ao longo do dia. Não é que eu vá tomar uma dose, eu tenho que tomar uma dose. Não, cara, eu tomo isso aqui porque eu gosto de tomar. Então, ela é uma bebida para me hidratar, para me dar energia. Mas não existe, tá? Você que me fez essa pergunta, essa contraindicação de tomar hialurônico derme com chá de limão junto. Eu apenas não faço, né? Eu acho que não tem muito sentido, a não ser que sua vida seja bastante corrida, aí você faria essa otimização do seu tempo. Deixa eu ver o que mais. Por isso, se eu não mostro. Fala lá, Marcelo. Verdade. Tá. Ó, certo. Me perguntaram aqui, o Marcelo me repassou uma pergunta que não faz parte do tema de hoje, mas como é que se toma glutamina? Essa live ela está gravada lá no YouTube, né, se eu não me engano. Mas assim, vamos fazer excepcionalmente essa, tá? Como é que se toma? Então você vai tomar um scrub, que é uma medida lá de 5 gramas, diluída em 50 ml de água, preferencialmente fria ou gelada. Pode misturar com suco de laranja? Até pode, porque a gente sabe que algumas pessoas têm um desafio, né, por conta de não ter um sabor específico, né? Nós gostamos de sabores, e aí algumas pessoas fazem dessa forma, já me falaram se pode misturar com suco de limão, não tem nenhuma contraindicação. A única coisa é que você não deve ingerir com bebida como se fosse algo quente, você não deve aquecer para não desnaturar ali a glutamina, tá bom? Mas aí, obrigado, você que fez essa pergunta. Como é que está nosso tempo, Marcelo? Ótimo. Então, Marcelo me autorizou. Pode falar. Ó, excelente pergunta. Então, me perguntaram se pode associar de forma contínua ácido hialurônico, cálcio mais vitamina D, colágeno tipo 1 mais o tipo 2, foi isso, Marcelo? Foram 4 produtos. Isso. Bom, como eu falei anteriormente, a associação de colágeno tipo 1, que é o Femilift, vamos lá, nos familiarizar com a nossa linha, tá? Femilift, com o Hyaluronic Derm, eu particularmente não faço essa recomendação por conta das vitaminas que ficam em overdose, tá? Embora isso não traga uma repercussão negativa para a saúde, na maioria dos casos, a gente vai ter aquelas pessoas que podem sofrer algum efeito colateral, portanto, essa combinação em especial eu não recomendo. Por outro lado, cálcio mais vitamina D, né? Essa é uma suplementação incrível também, que de repente pode ser que tenha uma live para eu falar disso.
Mas o cálcio mais a vitamina D, ele pode sim ser usado por um período mais longo, principalmente por causa do formato do cálcio que está envolvido nesse HND. Ele não é um cálcio qualquer, ele é um cálcio mais utilizado para pessoas idosas, ou seja, pessoas que já têm um organismo mais frágil. Portanto, ele é extremamente seguro para ser utilizado por um período mais longo. E qual foi o outro? O Actiflex também pode ser usado de forma contínua, porque, como eu falei, não é absorvido, ele vai modular esse processo inflamatório nas articulações, e você que, principalmente, ó, atleta, pessoa que está em sobrepeso, vai proteger. Né? É óbvio que é importante que você cuide da sua saúde como um todo, eu sempre vou falar isso, mas por que não utilizar uma estratégia adicional para você ter mais saúde? Tá? Actiflex, o que é que eu diria para você que fez essa pergunta, tá? Actiflex, que é o colágeno tipo 2, mais cálcio, mais vitamina D, tranquilo, mais um dos dois. Aí você, o ideal é que você escolha Hyaluronic Derm ou Femilift. Não sei se eu respondi aí a pergunta. Faça uma live sobre glutamina. Poxa, Pedro, eu já fiz, tá? Na verdade, está até lá gravada. Pode falar. Nossa, que pergunta incrível, gostei demais. Eu falei lá atrás que quando você associa ácido hialurônico, né, então nós temos o hialuronic derme, é verdade, perdão. Me perguntaram se o ácido hialurônico ele pode ser útil para pessoas que têm a pele castigada por acne. Acne é espinha, tá? Então vamos lá, agora sim vamos responder. Falei lá no início, né? Inclusive foi uma informação bônus que eu retirei de uma dissertação de mestrado, onde estudou o uso do ácido hialurônico em associação com a vitamina A, D e o zinco. E aí a resposta foi melhora na cicatrização. Então, é muito provável, embora eu não tenha lido nenhum estudo específico sobre isso, mas entendendo a mecânica do produto, é muito provável que essa associação possa sim melhorar, já que a acne, na verdade, existe um processo inflamatório ali, né? Um ferimento e tudo, exige cicatrização, que ele possa sim melhorar esse processo cicatricial. Inclusive, já aproveitando o gancho aqui, o próprio Eduardo Tsunoda, o Imperial Elite, havia me comentado numa live passada que uma pessoa com psoríase teve uma boa resposta com o Hyaluronic Derm, e na ocasião eu não pude dar o meu parecer porque eu não tinha lido ainda nada sobre isso. Mas olha que coincidência, Eduardo Tsunoda, se você ainda está me assistindo, olha só, tem sim evidência de que o ácido hialurônico em associação com zinco, vitamina A e D pode sim melhorar o processo cicatricial, e psoríase, que é uma doença autoimune da pele, existe também uma relação de processo inflamatório. Excelente pergunta. Obrigado aí. Pronto. A Flávia Ramos perguntou: pessoas com diabetes, bursite, e uma outra doença aí, de pressão alta, pode tomar o colágeno tipo 2, não é isso, Marcelo? Pronto, pode tomar o colágeno tipo 2? Claro que pode, porque na verdade, eu volto a insistir, esse tipo de colágeno, que é o tipo 2, ele, na nossa formulação, tá, pessoal? Porque, olha, não é todo colágeno tipo 2 que vai ter esse efeito. O nosso tem uma tecnologia, que é o B2Cool, mantém a molécula íntegra. Ela não é absorvida, ela vai gerar um efeito modulador no intestino para evitar processos inflamatórios na articulação. Então, mesmo pessoas que estão com essas doenças, e aí, ó, vale ressaltar, a nossa relação aqui é de médico para consultor, tá? Muito provavelmente você não vai poder repassar essa informação para o teu cliente, porque requer uma orientação médica, mas eu tô te dizendo, então se você que me perguntou conhece, de repente, um familiar, né, uma pessoa próxima, ou mesmo você que está me perguntando, sofre disso, eu tô te dizendo que você pode usar com segurança o Actiflex, que é o colágeno tipo 2, tá? Muito obrigado aí pela pergunta.
Que mais? É isso? Então, pessoal, olha, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Eu queria ressaltar que eu só estou aqui graças à aceitação que vocês tiveram desde a última live. Então, eu sempre disponível. O nosso presidente Sandro Rodrigues tem uma meta que é ter 1 milhão de ativos. Então, por que não eu treinar 1 milhão de consultores? Então, eu vou seguir a meta do nosso presidente Sandro Rodrigues de ter 1 milhão de ativos. Então, eu preciso treinar 1 milhão de pessoas. Me ajude a atingir essa meta, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você mais ama na vida, para que ela possa aprender um pouco sobre colágeno. Tem muitas dúvidas aqui que eu tirei que pode, de repente, fazer com que ela inicie o uso. Então, é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço, Marcelo, muito obrigado por me assessorar nesse processo. Quem sabe até uma próxima live.